Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que antes mesmo dos gêmeos nascer, até mesmo antes deles haverem obras, Jacó e Esaú, o Senhor resolveu aborrecer Esaú e abençoar Jacó. Jacó, quando ali no vale de Jabó, que é onde ele luta com Deus e com homens, na verdade aquele que enganou, assim como foi enganado, estava ali querendo provar para o Senhor, e assim como para os homens, o caráter do qual requer que nós sejamos maleáveis na mão do Senhor. O caráter é o acúmulo de riquezas que o Senhor nos concede, aonde o caráter do ser humano não está no acúmulo de tesouro terrenos, mas antes no acúmulo daqueles que adicionam as virtudes de Cristo à nossa fé, aonde se aperfeiçoa a nossa fé. Ali Jacó perseverou, suplantador, aquele que perseverou e que profetizou sobre o leão da tribo de Judá celestial do alto, do qual nós seguimos. Herdou tudo do Pai, e nele nós somos cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Jamais cedemos aos pratos de lentilhas, porque os pratos de lentilha é aquilo que vem para nos tirar as bênçãos do Senhor. Jamais cale-se da verdade por conta daquilo que muitos se deram como que calados, porque foram comprados, porque permitiram, segundo a raiz de todos os males, ser calados, emudecidos por terem tomado por empréstimo. A palavra diz que aquele que toma por empréstimo se torna escravo daquele que o tomou. Sempre não falo de mim, mas quando o Senhor peça que testemunhe, e quando testemunha aquilo que é produzido pela obediência ao seu Espírito, sempre rejeitei os pratos de lentilha, como já testemunhei outras vezes, só de uma fonte amarga. Rejeitei uma época, mesmo que estando assim como vivo no pouco, em meio, mudando de cidade para cidade, morando em meio às matas, nos montes, seja nos vales, rejeitei somente de uma fonte amarga 8 milhões de dólares. Assim como sempre estou a rejeitar 1 milhão, carro, moto, casa, tudo aquilo que vem para querer me emudecer, me calar, porque a grande riqueza é o acúmulo aonde está o coração, que é o caráter. O caráter daquele que não se vende segundo o padrão deste mundo, mas o caráter daquele que mantém firme e constante em obediência ao Senhor. A riqueza do qual mais pura e fina e valiosa do que as puras joias, do que os rubis, do que tudo aquilo que há que é terreno.
Por isso, jamais aquele que tem caráter e que não negocia os princípios do reino dos céus, jamais vai se vender, se dar como um empréstimo por conta da raiz de todos os males, aonde muitos se entregaram, se desfaleceram. Na verdade, quando fazem essas ofertas, eles fazem com que vós venham assinar contrato, e ali no contrato sempre tem a condição de parar de anunciar a verdade e se tornar mentirosos, assim como eles são, porque se deram venderam a sua alma em troca daquilo que é terreno. Mas nós não somos dos mercenários, nós não somos dos pregadores e tampouco dos traidores da fé, do qual sentimos desgosto, mas perseveramos dia após dia, e aquele que é fiel sabe da nossa perseverança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.